Então, para a parte frágil de Deus, a parte vulnerável de Deus, a parte em que Deus não é onipotente. Nós temos a conjecturação de que Deus, a suprema personalidade de Deus, é onipotente. Sim, porque ele sempre consegue o que ele deseja. No final das contas, ele tem o poder de conseguir tudo o que ele deseja. Mas ele não é onipotente no sentido de que ele é independente e absolutamente onipotente. E a prova de que ele não é onipotente somos nós. Porque nós somos partes de Deus. Nós somos Deus, nós somos um aspecto de Deus. Porém, nós somos a parte de Deus frágil. Nós somos o aspecto de Deus que é frágil. A parte mais frágil de Deus somos nós, as almas. Mas nós somos Deus. E o outro é Deus, é um aspecto de Deus. Então, o amor, ele é sempre maternal. O amor puro, o amor supremo, o amor que é a característica de Deus, aquilo que nos torna semelhantes a Deus, é o princípio do amor supremo, que é o maternal, né? O princípio maternal, que é o amor mais puro. Então, quando nós estamos lidando com almas, nós precisamos nos colocar na posição de Deus, porque nós estamos lidando com Deus. E essa terminologia que nós utilizamos entre nós, de maternar, maternar o outro, não é se colocar na posição de superioridade em relação ao outro. Muito pelo contrário, é se colocar na posição de vulnerabilidade em relação ao outro, porque o ser mais frágil, o ser mais vulnerável é a mãe. A mãe é o princípio mais frágil. Ele é o princípio mais vulnerável, porque a mãe depende de que o filho ou os filhos estejam felizes para que ela também possa ser. Se os filhos não estão felizes, a mãe não consegue ser. Então, a mãe é o ser mais frágil porque ela depende que outro esteja bem. Ela depende que outro esteja feliz para que ela possa ser feliz. Então, a felicidade e a paz de uma mãe depende do outro. De quem? Dos seus filhos. Então, ela se coloca na posição mais vulnerável e nessa posição, o paradoxo dessa posição é que, embora ela esteja na posição mais vulnerável, ela se torna o ser mais forte, o ser mais resistente, o mais resiliente, o mais empoderado dos seres, que é a mãe. Não existe um ser mais empoderado do que uma mãe. Então, nós estamos aprendendo, tudo é muito embrionário, tudo é muito recente, nós estamos aprendendo, né, esses conceitos védicos que são muito elevados, mas rastreando esses princípios, a gente consegue perceber claramente o como eles são puros, o como eles são elevados e o como eles são extremamente raros e altamente sofisticados em termos da compreensão da mente e do coração de Deus. E eu, assim, estou muito feliz, satisfeito, agradecido também pela oportunidade de poder compartilhar essa informação. Essa informação não é minha, eu não sou o criador dela, eu não sou a fonte desses conhecimentos, muito pelo contrário, existem uma comunidade imensa de mestres dos quais eu também me alimento. Então, eu sou apenas uma pontezinha, não é, que faz a relação entre aqueles que estão buscando e os mestres que são as fontes de toda essa bem-aventurança. Mas eu estou assim me sentindo muito feliz e agradecido. Eu sei da importância, da responsabilidade que eu estou assumindo, mas isso não me assusta de forma alguma, porque o processo da consciência divina é um processo fácil e que se executa alegremente quando o objetivo supremo e quando o sentimento mais perfeito, o sentimento, aliás, que predomina é o sentimento de amor. Pode-se cometer erros durante esse processo? Pode-se, claro, faz parte. Mas devido ao estado de amor, então nós temos proteção divina e nós temos ajuda, inclusive, para corrigir os erros que nós cometemos durante o processo. Então, eu observando vocês conversarem entre si sobre a questão da célula, eu achei assim muito engraçado e uma coisa nova, diferente, né? Vocês conversando entre si, posso maternar? Vamos maternar? Então é uma linguagem graciosa, é uma linguagem divina, é a linguagem de Deus, tá? Nós estamos no caminho certo. É claro que não vai ser fácil, vai ter muitas oposições, porque é natural, existe muita inveja, existe muita medo, existe muito preconceito, existe muita fraqueza psicológica, mental, existem muitos gestos conceituais, filosóficos, e além de tudo, fora todos esses obstáculos, ainda a pessoa tem que me tolerar, né?
E isso é a parte mais difícil, mas acaba descobrindo que tem formas de me controlar e quando aprendem a me controlar, pronto, já tenho total controle sobre mim. Mas isso é, claro, uma brincadeira, né? Mas assim, existem outros caminhos, outros mestres, mas esse caminho, que é o caminho védico, que eu estou assim compartilhando com vocês, que eu estou ensinando, é um caminho bonito, feliz, puro e antidepressivo, tá? É um caminho que te liberta da depressão, isso é 100% garantido, porque acordar cedo ao nascer do sol, acreditem, não tem depressão que aguente isso, é um antídoto fulminante, é assim, vacina fatal. A depressão simplesmente foge correndo, é como um morcego. Acendeu a luz no quarto, o morcego faz o quê? É igual o Superman com kryptonita. Você chega lá com a kryptonita, o Superman... Não é assim? Quem né, conhece lá o Superman, né? Então, é isso que acontece. Você coloca o kryptonita lá pro Superman, ele fica frágil. O morcego tá lá feliz da vida, você acende a luz, pronto, acabou. O morcego vai embora, já não fica bom, já quer ir embora e tal. Assim também é a depressão. A depressão tá lá e a pessoa tá curtindo tá flertando ali com aquela morbidez, com aquela depressão e tal, e tá tipo assim, se alimentando daquilo e tá vivenciando aquela escuridão. Vem a luz, já era, acaba, a depressão vai embora, não se sente mais à vontade, vai procurar outro lugar e vai embora. Então não há depressão que suporte esse processo de acordar cedo. Então se você quer ser feliz, saudável mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, se você quer ter condições de cuidar de outros que estão em situação de depressão, médico, cure a ti mesmo, acorde cedo e sinta os efeitos. Aí estamos nós. Namastê, Hare Krishna, bom dia para todos. Então vamos lá tomar o nosso remedinho, porque afinal de contas nós também somos pacientes. Não é tarja preta, mas é assim, tipo homeopatia, né? Vamos colocar aí. Mas somos os pacientes da área da homeopatia, que já não precisa mais choque, não precisa mais camisa de força, que já consegue, tipo, pode sair, pode voltar, tem porta mais ou menos aberta. Então, somos pacientes assim do... Sabe como é que é, né? Vamos lá, ok. Deixa eu só informar as pessoas que estão na sala, só para que a gente tenha essa interação. A Aline Oliveira, a Elaine Matos, a Eva Regina, o professor Hardwin, a Elga Santos, hello, Heloísa, Caromila, Keila Cristina, a Lívia Santana, Alicia Magna, a Luciana Matos, a Raquel Rezende, o Rômulo Tarzan, a Terezinha Pascoal, a Tula Cipúdia e a Vanessa Mendonça. Bom dia para todos, Hare Krishna, Namastê. Então vamos agora dar início ao nosso processo do Mahamantra. A gente vai então entrar. Nós estamos nesse momento, nós estamos na sala do templo, que é a parte em que a gente se confraterniza, bate papo, abraça e tal, se reencontra. Agora nós vamos entrar na sala dos mantras, que aí já requer uma formalidade, um silêncio, requer uma certa introspecção, um certo princípio místico. O fogo já está aceso, indicando o caminho para onde nós deveremos ir. E nós vamos então nos concentrar, entrar em estado de samadhi, para que nós possamos ter a consciência apropriada para entrarmos na sala dos mantras e absorvermos apropriadamente a energia envolvendo essa sala. Então são os pranayamas iniciais, são 12 pranayamas, as respirações diafragmáticas. Lembrando que se você não tiver... A Renata já deu as orientações, mas se tiver dificuldade pode pôr a mão esquerda de preferência, porque ativa o lado direito do cérebro, que é onde a glândula pineal recebe as informações. Então você põe a mão esquerda, põe a mão direita sobre o diafragma, o abdômen, e ao respirar, infla a barriga como um bebê, segura 4, 5 segundinhos, volta. Então esse processo todo de 12 pranayamas, 12 mantras, que são as respirações, vai durar cerca de 2 minutos, 3 minutos no máximo. E na sequência eu vou então entrar com o ciclo dos mantras, depois a gente entra com o Mahamantra, finaliza com
o ciclo dos mantras e então, nesse momento, nós vamos estar preparados para entrar na Torre dos Mantras, aqueles que têm pacientes para apresentar diante de Deus, vão então entrar nos aposentos reais, na parte íntima do palácio, da sala dos mantras, que é o aposento, que é o coração de Deus, não é? Para levar diante dele os filhinhos que necessitam da atenção, etc. Muito bem, então essa recontextualização sendo feita, vamos dar início então ao nosso ciclo dos mantras, tá? Por favor, fechem os olhos nesse momento. Aqueles que quiserem podem tomar um pouco de água. Muito bem. É importante a partir de agora que os telefones estejam sem notificações, tá? Os computadores podem ficar com a tela fechada para não atrair atenção. Os bichinhos de estimação já estão num lugar especial para não tirar atenção. Se não for possível, procure o máximo possível de manter a concentração. Os olhos devem ser mantidos fechados. E a mente deve ficar focada a princípio na respiração. Isso vai relaxar o sistema nervoso central e vai facilitar a auto-hipnose, que é o que nós chamamos de samadhi. E ao entrarmos nos mantras, e o mantra principal é o Mahamantra, quando nós entrarmos no Mahamantra, a nossa mente, a nossa consciência já vai estar ambientada a essa atmosfera transcendental e isso vai facilitar a absorção do antídoto, que é produzido com o entoado Mahamantra. Então é muito importante concentração. Por favor, fechem os olhos, mantenham a coluna ereta, o mais ereto possível, para que a energia que circula na Kundalini possa circular livremente e regularizar então o movimento dos chakras, nutrindo os chakras, ativando os chakras e corrigindo as falhas eventuais que os chakras possuem. Por favor, então, vamos começar. Fechem os olhos. São 12 respirações. Ao meu sinal, podem começar.
Muito bem. Hoje o efeito está interessante. Os pranayamas tá regularizando o fluxo de ar nessa área aqui, então tá dando bolhas de ar, tá produzindo arrotos, né? Otto, Ah, alguém tá no computador aí? É porque estou só no celular. a foto. Foto. Então podemos tirar aqui também. Se alguém que tá no computador, tira foto. Ok? Ok, vamos nos posicionar então, né? Só um minutinho. Tirei uma foto com o cabelo dançando. Ok? Muito bom. Então, eu vou dar continuidade ao... Deixa eu ver se eu coloco aqui o telefone mais para cá para sincronizar com o telefone que está gravando aqui. Bom, tudo bem, vai ficar meio... Mas, bom, muito bem. Nós estamos falando sobre o Ajna Chakra, né? O Ajna Chakra, ele, como nós vimos, ele está relacionado com a glândula pineal, né? A glândula pineal, ele é um receptor de sinais e um armazenador de informações importantes. Ele, inclusive, a glândula pineal, aqueles que... Deixa eu ver aqui, peraí, eu vou usar um recurso aqui, que eu aprendi a usar esse recurso. Vamos ver se dá certo agora. Vou colocar aqui. Ok. Muito bem. Copiar o link. Link copiado. Acho que agora vai dar certo. Aí eu vou... Onde eu vou? Espera aí. Aqui nas mensagens. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vou compartilhar mensagem, né? Eu vou mandar na forma do link. Ó, tô enviando o link. Pronto. Então agora eu vou usar esse recurso para ficar, porque eu depois, porque assim, tem muitas pessoas que, algumas pessoas na verdade, não estão no grupo dos buscadores do infinito, e às vezes eu mando o link por lá, e como ali tem muitas mensagens, né, muitas, enfim, a gente vai trocando figurinhas ali também, então acaba que algumas das coisas que eu coloco para a gente poder interagir nos nossos estudos entra no pacote e passa despercebido, né? Então, as coisas importantes que a gente tratar aqui, eu vou deixar então na forma do link, mas o que acontece? Se o link não for pego agora, então o que acontece, Tula-se? A pessoa depois não tem como acessar o link porque o link ficou na sala, né? Ficou no programa das salas. Então, a minha sugestão é que você clique no link e deixe uma janela aberta. Eu não sei nem se seria possível isso daí, ou salve o link de alguma forma para que você possa depois ter acesso. Essa palestra que eu deixei aí é a palestra do professor Antônio Sérgio. Ele é um pesquisador muito sério, né? Respeitado, um médico e professor universitário. Então, e ele também é espírita kardecista, não é? Palestrante. Ele viaja o mundo aí dando palestras, explicando os princípios relacionados com a glândula pineal. Ele teve uma experiência de EQM, né? Chama-se EQM, a experiência de quase morte.
na verdade ele faleceu, né? Ele foi ressuscitado e quando ele voltou completamente alterado e querendo entender as questões relacionadas com a metafísica. E nas pesquisas dele, ele deparou-se com a glândula pineal, então ele é um especialista em glândula pineal. Eu sugiro o professor Antônio Sérgio, que na minha opinião é a autoridade mais competente no momento para falar do assunto, porque ele tem as duas funções num único ponto. Ele é um metafísico e ao mesmo tempo ele é científico, tá? Ele não é esotérico. Normalmente o que a gente ouve da glândula pineal são considerações esotéricas relacionadas com as energias, relacionadas com o poder da subconsciente e tal, que não tem nada de errado nisso, mas que é superficial, no sentido prático do entendimento para um pesquisador, digamos assim, consciente, que quer entender o assunto de maneira mais consistente. Então, na minha opinião, o professor Antônio Sérgio, ele é a autoridade no assunto. Eu, particularmente, aprendo com ele esse tema da glândula pineal e, claro, que os conhecimentos que eu aprendo dele nesse assunto, eu os aplico dentro do processo da investigação da Kundalini, que é a regulamentação dos processos dos chakras, né, que são as rodas, os terminais, que são os receptores no equipamento que nós chamamos de corpo. Então, a glândula pineal, eu sugiro que vocês assistam essa palestra para que vocês possam ter uma dimensão da relevância e da importância que tem a glândula pineal dentro do contexto da investigação que nós estamos fazendo relacionado com o Ajna Chakra, tá? Muito bem, então a glândula pineal, ela tem uma função muito importante que está relacionado com o ciclo do Sol e da Lua. Ela está, na verdade, ela está ligada, né, por Wi-Fi, ela está conectada por Wi-Fi, é uma conexão Wi-Fi que se dá com o Sol e com a Lua. Então o que acontece? Ela regula o sono interno, ela regula o estado de dormir e acordar. Como a máquina, que é o universo, é projetado de uma maneira muito assim, sincronizada, de maneira biologicamente muito perfeita, e desde da formação do DNA até a criação de estrelas, não é, que são supergigantes, e até o próprio universo todo, a sincronicidade e a inteligência mecânica é simplesmente assustadora, né? É simplesmente assim, um choque de realidade. E a glândula pineal é uma dessas pecinhas pequenas que se relacionam com esse macrocosmo, com a peça maior que é o universo como um todo. E esse pequeno receptor, que é uma grutazinha de cristais, é composta por outros milhares e milhares de pequenos receptores, que são os cristalzinhos que formam a glândula pineal. E uma das funções, porque são muitas funções, os cientistas estão descobrindo agora as funções, né? Eles estão aprendendo a conhecer as funções. É tudo muito embrionário ainda, tudo muito recente, e eles estão aprendendo. Mas já descobriram que uma das funções está relacionada com o processo do acordar e do processo do dormir e acordar. Então, quando entra o advento da posse do ser humano sobre o fogo, né? Então esse processo ele começa então já a ficar relativamente alterado, mas ele ainda suporta uma flexibilidade de tolerância. Então se você tem aí, por exemplo, hoje aqui nós estávamos conversando, né? Um amigo meu passou a noite aqui, e esse meu amigo ele gosta muito de acender o fogão de lenha, ele mora numa chácara. Então ele chegou aqui, dormiu aqui, ele acordou cedo, já no horário que eu também costumo acordar, ele já acordou assim num entusiasmo, já foi no fogão, já acendeu o fogão de lenha. E eu falei assim, poxa vida, que sensação maravilhosa ter uma pessoa assim, acordando junto comigo
nesse ambiente aqui. Essa experiência é uma experiência nova. Por quê? Ele mora em roça. Então as pessoas que moram em roça naturalmente acordam de manhã, já vão para o fogão de lenha, já vai fazer um chimarrão, fazer um café. Aquele movimento é aquela saúde mental, assim, aquela energia, né? Aquela saúde mental. E eu não estou acostumado sozinho, meio que fazer isso daí meio que sozinho. Sempre as pessoas que estão aqui comigo, normalmente elas acabam assim sendo, né, precisando acordar, porque eu acabo meio que, né, pressionando elas para acordar. Então não é a mesma sensação, não é a mesma emoção, não é o mesmo entusiasmo feliz de uma pessoa que acorda naturalmente com esse entusiasmo, né? Uma coisa é acordar, outra coisa é acordar, né, com felicidade pela vida. E ele já acordou, já foi lá e tal, acendeu o fogão de lenha, já colocou o chimarrão dele e já estava cantando, porque ele é devoto também, já estava cantando Hare Krishna e tal. E eu já estava acordado, mas aí eu vi o movimento, saí aqui do meu quarto e vi que ele já estava no fogão, acendendo o fogão de lenha. Então aquele cheirinho de fumaça, madeira estralando, é assim, mágico, né? Muito mágico. Então eu senti nele saúde mental, então ele me purificou. Eu senti entusiasmo, satisfação. E justamente a saúde, né, o desejo aqui, o normal de acordar cedo e tal. Por quê? Porque transmite essa sensação de bem-estar. Por que transmite essa sensação de entusiasmo? Porque a glândula pineal, ela está funcionando na sua sincronicidade com o universo. Então, a glândula pineal, ela regula todo o corpo, na verdade. Toda a produção de hormônios, de bem-estar, de saúde mental, tudo é produzido a partir do comando central, que é a glândula pineal. Então, a luz, né, artificial, produzido pelos equipamentos eletrônicos, pela energia elétrica, e até mesmo agora nós temos uma luz diretamente no nosso rosto, né, que é a luz dos celulares, dos computadores, da televisão e tal. Isso nos mantém acordados artificialmente. Nós ficamos igual galinhas na granja. As galinhas na granja, elas são mantidas acordadas a noite toda, porque assim elas ficam consumindo e produzindo ovos. E como a sociedade consumista capitalista precisa que os consumidores estejam sempre abertos, atentos para, enfim, processar o mecanismo de compra e de aquisição e tal. Então o processo automático é manter as pessoas acordadas o mais possível. Porque depois eles entram com antidepressivos, com bebidas super sofisticadas e tal, com várias propostas de aliviar essa depressão que esse processo causa, não é? O Dalai Lama dizia que é muito interessante que as pessoas trabalham duramente a vida toda para no final gastar todo esse dinheiro com farmácia, né? E com remédios. Então, esse processo artificial das luzes artificiais e manter as pessoas acordadas durante a madrugada e depois pressioná-las para dormirem durante o processo que é o processo do despertar, faz com que elas fiquem escravas do consumismo, e esse resultado consequente é uma depressão crônica. Os efeitos estatísticos na humanidade é que a cada 11 minutos, a cada 1 hora, só no Brasil, uma pessoa comete suicídios. A cada 1 hora, só no Brasil, 11 pessoas cometem suicídios. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete um suicídio. Então, enquanto eu dei essa explicação da glândula pineal, pelo menos uma quantidade de pessoas no mundo estão cometendo nesse momento suicídios. Os hospitais públicos, os psicólogos estão super saturados de pacientes com depressão. E as empresas que produzem remédios antidepressivos estão lucrando bilhões e bilhões e bilhões com isso daí. Nunca se ganhou tanto dinheiro produzindo antidepressivos. Porque o sistema de vida artificial que sacrifica, que desgasta e satura a glândula pineal, faz com que ela fique sem a sua funcionalidade natural.
e com relação, por conta disso, ela não funciona, ela simplesmente é como um sistema de segurança de banco, por exemplo. Se você entra com a senha errada, o sistema acusa, ele pode bloquear, né, o telefone, pode reiniciar o seu telefone. Ontem o meu telefone foi totalmente reiniciado, porque eu acho que houve uma tentativa de invasão de hacker, e o sistema de segurança dele, ele fechou tudo, bloqueou tudo, e pediu reiniciação, reinstalação, tudo. Os nomes das minhas listas de pessoas, ficou tudo em número, eu estou refazendo aos poucos os nomes. Então tem um sistema de segurança. A glândula pineal também tem um sistema de segurança. Quando ela está sendo invadida de maneira errada, ela cria um sistema de bloqueio. E esse sistema de bloqueio faz com que as funções naturais de produção de hormônios, tais como a oxitocina, tais como testosterona não, endorfinas, né, fiquem em estado de precariedade, entende? Então a pessoa não consegue produzir hormônios de felicidade, de paz e de satisfação interna. O resultado é consumir álcool, consumir drogas, enfim, ficar assim desgastada, estressada, com muitas hobbies no sentido de para poder aliviar aquilo, ou então simplesmente ir ao psicólogo ou então ir à farmácia. Esses são os recursos finais. Por isso, como o Ajna Chakra, o Ajna Chakra, ele só se consegue ter o domínio e o controle dos mecanismos que permite interagir com o Ajna Chakra. Não é o domínio do Ajna Chakra, porque o Ajna Chakra ele transcende a nossa capacidade de controle. O que nós conseguimos é controlar os mecanismos que nos permita interagir com o Ajna Chakra, que é o controle emocional e a capacidade de compreender a meta suprema da vida humana. Tá? A função da glândula pineal é nos manter despertos para manter diante de nós o objetivo máximo, que é a autorrealização, o autoconhecimento. Sem esse mecanismo à disposição, ativo, o nosso comportamento vai ser de relativismo, vai ser de abstratismo, e nós vamos lidar com a possibilidade de liberação, ou nós vamos lidar com a possibilidade de autorrealização, de autoconhecimento. Nós vamos lidar com isso apenas do ponto de vista da religião. E religião você pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, para fazer aquela coisa mais religiosa, assim, a coisa mais, digamos, não é social. Nós fazemos isso com religião. Agora, o processo de autorrealização não, é diferente. Não é? A autorrealização tem a ver com, justamente, não é? O estado constante de manutenção, porque a autorrealização é uma viagem. Imagina que você vai daqui para São Paulo, né, de Pindamonhangaba, onde eu estou, para São Paulo, ou de Salvador para Feira de Santana, ou de Brasília para, enfim, Cuiabá. Então você senta no seu carro e você precisa estar constantemente atento até chegar no destino. Não é que chega um momento que você deita e relaxa e dorme, porque o que acontece? Um acidente. Então o autoconhecimento não é um sistema de religião que você eventualmente vai e faz uma reza, uma oração e tal. Não é assim. O autoconhecimento ele é uma manutenção diária, constante, é uma viagem que você está fazendo. E essa viagem requer foco, requer atenção. Nós temos energia, nós temos inteligência, e essa energia e essa inteligência têm um propósito supremo, que é levar o ser até a autorrealização. E se o ser não está, se ele está envolvido com algum tipo de ego pessoal, de orgulho pessoal, de, enfim, algum tipo de limitação, essa pessoa ela vai, de alguma forma, encontrar um motivo que justifique o fato de ela desistir do caminho, porque é um caminho longo e requer uma manutenção, chama-se Vishuddha Sattva, é o modo da bondade. Tem o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. No modo da ignorância, a pessoa nem consegue começar a viagem.
No modo da paixão, a pessoa começa naquela empolgação e tal, daí ela vai se cansando e aí ela precisa encontrar um motivo ou outro para justificar o afastamento dela. É o modo da paixão. É tipo é como se fosse um asteroide. Vem, sas, e vai embora. Um asteroide é assim, né? Dá aquela iluminação grande e vai embora. Agora, o modo da bondade é semelhante à estrela da manhã, que é a estrela Vênus. Ela permanece ali, é uma luzinha que está sempre ali brilhando, constantemente. Então isso é o modo da bondade. É uma luzinha que permanece brilhando constantemente, mas no longo prazo ela produz uma grande quantidade de luz. E o modo da paixão é aquele fogo de palha, aquele entusiasmo inicial e não e tal, e depois de um tempo aquilo diminui e a pessoa então se estabelece naquilo que nós, né, que é conhecido como a zona de conforto e tal, e a pessoa, não, tudo bem e tal, já para mim já deu, ok, já estou satisfeito e tal, tudo bem, não tem problema, faz parte, né, não é pra, assim, o autoconhecimento, a autorrealização realmente não está sendo esperado para um grande grupo, é para um pequeno grupo realmente, mas todos se beneficiam, não há perda nem diminuição, qualquer evolução feita nesse caminho é saudável e bem-vindo. Entretanto, o autoconhecimento é uma atividade que requer uma certa manutenção e somente no modo da bondade se consegue isso. E somente se a pessoa aprende a acordar diariamente, né, ou pelo menos com uma frequência significativa pela manhã, é que esse modo da bondade se estabelece, porque a glândula pineal consegue trabalhar adequadamente e, portanto, a pessoa se torna desperta e feliz com o processo de existir e de se autorrealizar. Muito bem, concluído aqui, 8 horas e 9 minutos. Eu paro aqui na minha fala. Eu acho que a gente não vai dar sequência hoje não, tá? Não vamos poder fazer, né, perguntas ou comentários, vamos parar aqui. Amanhã nós continuamos e a gente então dá sequência amanhã, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos juntos aí, a Eva Regina, a Gil, Harduin, o professor Harduin, a Keila Cristina, a Raquel Rezende, o Rômulo Tarzan, a Tula Cipuja. Muito obrigado, não é? Por estarmos juntos aí, porque os vídeos eles vão ficar disponíveis para muitas pessoas, mas nós estamos aproveitando para fazer essa terapia em conjunto, tá bem? Senhoras e senhores, que tal darmos a luz? Bom dia. Bom dia para todos. Até amanhã. Bom dia a todos. Até amanhã. Bom dia a todos. Até amanhã. Bom dia, Namastê. até amanhã. Namastê. Hare Krishna. Namastê. Bom dia, Rômulo. Hare Krishna. Rômulo, fica aí um minutinho comigo, só um minuto, por favor. Não sai agora não. Já foi. Tudo bem, deixa para depois. Ah, tá aí, Rômulo. Oi, ia falar alguma coisa? Ah, tentou escapar de mim, não foi? Te peguei ali, ó. Te peguei pelo colarinho aí, na porta da sala. Volta! Ô, Rômulo, é o seguinte, veja bem. Eu preciso... A gente tá num processo de uma possibilidade de você vir aqui, passar um mês aqui, não é? Para quem sabe aí, né? Uma purificação mais profunda, uma regularização e tal. E eu estou com um quarto disponível aqui, mas esse quarto que eu tenho aqui ele é muito disputado. Tem 3 pessoas na fila aguardando a minha decisão final de para quem o quarto vai ser liberado, né? Só que veja bem, eu preciso identificar a prioridade, né? E na minha situação, a minha prioridade no momento é você. Entendeu? Então você é a prioridade do momento. Só que, olha só, esse quartinho que tem aqui, eu pago um aluguel dele. O valor do aluguel que eu pago é R$400 pelo quartinho.
né? É no centro da cidade, não tem que pagar ônibus para ir para a cidade, para os bancos e tal. Tem aqui do lado um parque que fica próximo de um rio, então um ambiente assim bem favorável, tá? E aí, né, a taxinha é relativamente um pouco mais cara do que nos bairros, mas é um lugar aconchegante, confortável e tal. E tenho esse valor que eu pago, então esse valor, né, na verdade a casa não é minha, né, é de uma outra pessoa, eu subloco a parte do fundo, e aí tem esse valor que seria a taxa do aluguel do quarto em si, né, por um mês, e teria uma taxinha assim, que seria para alimentação e tal. Então, se a sua mãe conseguir uma cesta básica, já é o suficiente para contribuir com a sua alimentação do mês, tá? Uma cesta básica já é o suficiente. Mas aí você também, né, pode sair e comprar as suas coisas extras, o que você quiser, porque a feira fica aqui do lado também, etc. E uma taxinha, um valorzinho para ajudar na água, na luz e na internet, o que seria aí mais uns R$100, é o suficiente para água, luz e a internet, tá? Então no total seria R$500 e uma cesta básica. Isso dá para cobrir todas as despesas e você pode ficar aqui durante um mês, tá bom? Claro que se você se adaptar e se eu me adaptar também a você, assim, e eu tô vendo que não vai ser difícil porque você acorda cedo, então as pessoas que não conseguem se adaptar a mim são aquelas que não conseguem acordar cedo. Infelizmente você acorda cedo, então isso já é uma grande vantagem, assim. E bom, então é isso, né? E também o sistema que eu tenho aqui, que é de organização diária, né? A gente sempre divide as tarefas. Por exemplo, um dia eu varro e passo pano no pátio, como a gente vai conviver juntos, outro dia é você, né? Um dia eu organizo para a cozinha ficar limpa antes de dormir, no outro dia é você. Então, assim, esse sistema, se você não tiver dificuldade em relação a isso, então nós vamos ficar em total harmonia também, sem problemas nenhum, tá? Basicamente, essas seriam as condições mediante as quais seria possível que você viesse e ocupasse o quarto a princípio por um mês. E se houver essa adaptação, isso pode ser prorrogado, não tem problema nenhum, tá? O tempo que você necessitar, talvez 3 meses, talvez 6 meses, aí não tem problema nenhum, você que decide depois, tá? Mas a princípio, ao menos por um mês, isso fica assim, organizado dessa forma, tá bom? Entendi. Só que, veja bem, Rômulo, eu não sei, né, qual é a sua situação, né, da sua família, da sua mãe, se ela tem condições de assumir, não é, essa despesa agora. Eu não sei como é que é, você, né, deve saber aí. Mas só que eu preciso de uma resposta no máximo até quarta-feira que vem. Porque eu tenho um grupo de 3 pessoas que estão negociando comigo e pedindo para vir, né? Só que essas 3 pessoas, elas não são não são do grupo de extremamente necessitados. Elas querem vir porque elas querem ficar aqui comigo, aproveitar os assuntos do conhecimento da astrologia, então elas estão mais numa vibe assim de tipo, sabe, mais ficar próximo de mim mesmo, né? Mas eu tenho uma missão importante que é cuidar, não é, das pessoas que se aproximam de mim, e você é a prioridade, tá bom? Então eu vou pedir que você, por favor, converse com a sua mãe, tá bom? E se vocês acertarem, ontem o Marcos, né, o Mahavishnu, o meu amigo, entrou em contato comigo e fez algumas perguntas a seu respeito, se você poderia ter acesso à internet, se seria saudável para você, se teria como você fazer exercícios. Tem aqui do lado da minha casa, tem um parque que é muito gracioso,